Então chega aos cinemas o filme do grande ícone do reggae. Mas e aí, será que o filme conseguiu traduzir, transmitir toda a importância desse artista, figura social, figura de influência política, influência musical? Será que conseguiu passar tudo isso que ele representou e ainda representa? Fica aqui para descobrir. Eu sou Júlia Rigaud, esse aqui é o meu plano sequência e hoje vamos falar sobre One Love, filme do Bob Marley. Foca a história do Bob Marley a partir do atentado que ele sofre na Jamaica quando ele precisa fazer um autoexílio para a Europa e contextualiza minimamente qual era a situação política da Jamaica, a guerra que estava acontecendo, para que a gente possa entender uma possível influência do Bob Marley nesse contexto. O filme é dirigido pelo Reinaldo Marcus Green. Eu não assisti nenhum outro trabalho dele e a família do Bob Marley participou da produção, o que certamente influenciou em escolhas do roteiro. Quanto ao filme em si, eu acredito que, obviamente, os números musicais são satisfatórios, ainda mais para quem já conhece a obra e está esperando por aquele momento de escutar as músicas e de ver ali na tela uma cena que, enfim, especule como que aquela música surgiu e qual a inspiração, e aí você vê a produção musical e a coisa acontecendo. As cenas de palco são empolgantes, são muito bonitas. A primeira cena em que ele canta a música War é uma cena longa que mostra a música inteira sendo cantada e a energia crescendo. É uma cena que realmente empolga. No entanto, esse é, infelizmente, o ponto alto no que se trata de entender o personagem Bob Marley ou até entender o contexto de guerra, a influência dele, tudo isso ficou uma trama muito confusa. O roteiro não foca nem no aspecto mais pessoal de, enfim, mostra que ele tinha filhos, que ele tinha um relacionamento, mas não aprofunda dessas relações e também não mostra a construção de carreira, porque o filme já pega ele no momento estabelecido da carreira. Então, o que se propõe a mostrar fica mal contado e não situa o público suficientemente a respeito do contexto político da época. Até para que se tenha mais força naquela cena pós-crédito, que quem assistiu sabe do que eu tô falando. E aí, para mostrar enfim, a vivência cotidiana do Bob Marley, a gente vê que ele tá sempre cercado de pessoas, de amigos, que tem aquele senso de comunidade, o cumprimento deles de se chamar de irmão e irmã, e a linguagem específica do Rastafari, mas não nos é explicado. Não que eu ache que precisa ser explicado, mas que pelo menos o significado precisa ficar claro do que é minimamente o Rastafari, para que não fique parecendo apenas um estilo de vida. Os flashbacks também, que mostram pedacinhos da infância dele, são muito vazios, cheio de clichês. O filme é cheio daqueles clichês que mostram uma cena com um tom dramático, monotônico ali, dele mirando alguma coisa, ou aquela cena correndo no milharal pegando fogo. E até no que se trata de diálogos, falta diálogos que humanizem tanto o personagem como as pessoas que o cercam. Então, ele estava sempre cercado de amigos, mas eu não conseguia entender aquelas relações. Eu não consigo nem lembrar do nome de um dos amigos. Eu não conseguia sentir a intimidade daquelas relações. Não tem uma cena de um diálogo mais pessoal, mais profundo, um diálogo mais sentimental com um deles e com a própria Rita Marley, a não ser frases de efeito que, enfim, o personagem sempre cita, umas frases muito bonitas, meio proféticas, meio, enfim, espiritualizadas, mas que a gente não consegue ver a pessoa mesmo, o ser humano. Fica sempre aquela imagem mística, né? E no que se trata também do romance com a Rita Marley, eu fiquei, gente, não tem química, porque além de não ter o diálogo também, os diálogos são mais vazios, são diálogos que parecem sempre estar mais preocupados em mostrar o próximo número musical do que desenvolver aquelas relações.
E para além disso, não tem a pele, o contato, eles não têm um momento de carinho, de afago, de você entender que é um casal, fica quase que apenas parceiros de negócios. Então, infelizmente, fica um monte de diálogos vazios com frases de efeito. E eu acredito que isso sim comprometeu a atuação. Vou começar falando da Lashana Lynch, eu acredito que é assim que se pronuncia. Essa atriz, eu não lembro de ter visto ela em outros trabalhos. Pela falta de material no roteiro para trabalhar, ela tem uma atuação monotônica, ela tá sempre com a mesma cara, ela muda em um momento para uma atitude agressiva e dá pra ver que ela, enfim, né, entrega uma boa atuação, mas aquilo ali fica um momento solto no espaço. Todo o resto do filme ela tá com a mesma expressão. E o Ben ID, eu acho que ele tá bem para o que precisava. No entanto, me incomodou a escolha de um ator extremamente bonito para fazer Bob Marley. Assim, isso é uma questão relativa, mas convenhamos que se trata de um cara até mais padrão. Enfim, quando eu vi, gente, por que um Bob Marley gostosinho? Essa coisa de ficar colocando ator bonitinho pra fazer personagens que a proposta não é essa. É do mesmo jeito quando colocam uns Jesus de tanquinho, assim, nas séries, eu não entendo. Então, nesse caso, ele era meio Bob Marley, meio galã, e a figura do Bob Marley nunca foi, eu acredito que galã. Eles produziram no jeito que os traços ficam parecidos, mas enfim, ter que sustentar essa posição galã, acredito que comprometeu a atuação, especialmente nos momentos em que ele tem que reproduzir os trejeitos mais despojados e bagunçados dele quando tá no palco. Então deu pra ver que ele fazia aquela reprodução dos pulinhos, enfim, da sacudida no dread, mas era tudo contido pra continuar gostosinho. Então ele tinha que fazer o Bob Marley bonitão. E aí no final, no pós-crédito, quando mostra o Bob Marley mesmo no palco, chega a ser desconcertante de você acabar de ver uma performance que ficou claramente uma tentativa de imitação, né? Enfim. Mas eu acho que ele trabalhou bem com o que foi dado. Tem o sorrisinho de canto de boca, tem o sotaque, enfim. Quando se tem esses diálogos mais rasos, é complicado para o ator trabalhar. E dentro das limitações, eu acho que ele fez bem. Outra coisa que me chamou a atenção e a trilha sonora marcando sempre as músicas do Bob Marley, não existia outra. Não se colocou nem variações da música do Bob, sei lá, como faz às vezes, pega uma versão acústica de uma música conhecida para ambientar ali um momento reflexivo, enfim, a transição de uma cena para outra. Era cheio de músicas do Bob que combinavam perfeitamente. Ele tá feliz com as crianças, I wanna jam in with you. Ele tá triste, Woman No Cry. E aí mostra a tradução para que a música tá quase que narrando aquele momento. E isso em uma cena outra é legal, mas em todas as sequências tinha uma marcação muito literal da música e da música do Bob Marley, que acabava tirando um pouco a força de quando a música vinha a ser cantada mesmo no filme. Eu me perguntei por que não ambientava com outras músicas de reggae também, que comunicasse com esse estilo, mas não fosse sempre a música do Bob Marley. E assim, eu estou julgando o filme e não um filme em comparação com determinado documentário, livro ou fatos da vida do Bob Marley. Um filme de biografia, ele deve ser um bom filme, não apenas contar a história do artista, ele deve contar dentro de uma boa narrativa para cinema. Então, para mim, um grande exemplo de cinebiografia sem precedentes foi a do Ray Charles, o filme chamado Ray, em que eles conseguiram colocar tanta coisa, tanta informação e criar uma boa história, que a primeira vez que eu vi, eu me interessei pelo filme e eu nem conhecia o artista, nem sabia que era uma cinebiografia mesmo. Então o filme me encantou enquanto filme. Eu acho que é assim que uma cinebiografia deve ser, não apenas colocar fatos em tela. E aqui, infelizmente, eu entendo que não tenho repetido a fórmula de contar toda a vida do artista, mas no recorte que fizeram, a mensagem não conseguiu ser entregue. Mensagem é uma coisa que a gente escuta muito no filme, não fica evidente que mensagem é essa. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da crítica. Ou se não gostaram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, a impressão de vocês a respeito do filme. Vamos trocar e até a próxima!